Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje, meus amigos, vamos falar sobre a pesquisa Retrato dos Consumidores de Cerveja 2022 com Bob Fonseca, porque a gente é assim, a gente mistura tudo, todo mundo junto. O Bob, que é jornalista e foi idealizador e criador da pesquisa Melhores do Ano na Cerveja, que movimentou o mercado cervejeiro por 10 anos. Não é pouca coisa não, meus amigos. Mas antes de pedir que o nosso convidado dê um alô, a gente tem o prazer de informar que esse programa é oferecido pelos nossos mecenas empresariais, Cerveja da Casa e Cervejaria Narcose. Agora sim, Bob, dá um alô pra galera, por favor. Olá, nobres e nobres, saudações, para evitar a questão temporal do bom dia, boa tarde, boa noite, vamos de saudações mesmo. Prazer estar aqui, queria agradecer pelo convite também, principalmente por vocês organizarem a pesquisa, assim, que é um mercado bastante órfão de dados e é uma iniciativa bastante importante, por isso vocês merecem os parabéns, antes de mais nada, antes de começar a tratar dos dados aqui. Obrigado, Bob, sejam bem-vindos, seja bem-vindo, Bob, e eu sou o Leandro, mas vocês podem me chamar do Malbataan da Session IPA. Eu não entendi o que ele falou. A Lud fez aquela cara de que porra é essa? Porra é essa, cara? Malbataan, que escreveu O Homem que Calculava, rapaz. É isso. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Entendi. Eu sou uma pessoa muito culta, gente. Vocês vão me perdoar, eu sou uma pessoa muito curta. O Leandro é uma pessoa muito culta. E a gente bate esse papo bebendo alguma coisa, às vezes cerveja, às vezes água, às vezes suco. O que você tá bebendo por aí, Bob? Cara, como eu disse, eu tô tomando uma água tônica porque eu tenho como ditado pessoal não fazer nada tomando cerveja que eu vou ser obrigado a refazer depois tomando café. Então, para evitar esses dissabores, astringências e asperezas, eu prefiro tratar de números sem álcool envolvido. Muito bom. E você, Lud, o que você vai beber? Então, na verdade, neste momento eu estou bebendo uma água e continuarei a bebendo. Mas a gente recebeu, e eu acho que vale a pena aparecer nesse programa, uma cerveja do pessoal da Academia da Cerveja, que foi produzida só por mulheres no projeto Desrotuladas. É uma Session IPA com dry hop que leva 3 lúpulos aromáticos na receita e é uma nova receita colaborativa da Ambev. Então, assim, foi produzida no Dia Internacional da Mulher por um time 100% feminino e é fruto de um projeto Berta, uma das ações realizadas junto com a campanha Cervejeira Sou Eu. O propósito de empoderar a participação feminina no setor por meio de conhecimento, especialização e oportunidade. Eu não estou bebendo a Desrotuladas, mas eu achei que valia a pena, como a gente acabou de receber, fala sobre elas aqui no papo. Muito legal. Malbataan, pessoa culta da Session IPA, tá bebendo o que por aí? Eu tô bebendo um presente que uma amiga querida me trouxe e a gente já falou dele aqui no pré-papo. Eu tô bebendo a Stonewall Win, a Session IPA da Brooklyn. Olha só, lembra da Brooklyn, galera? Vocês que ouviram aí o programa do Garrett, não ouviu? Volta lá pra ouvir o programa que a gente fez com o Garrett, né? Aquele super íntimo, amigão. Olha, pra você ele é Mr. Oliver. Vou abrir aqui. Porra! Aí eu vi vantagem, hein? Tá bonita. Coisa linda. Bom, esse programa nem começa se a gente não passar por aqui e enaltecer os nossos mecenas. Eles nos ajudam a manter a independência criativa do Surra de Lúpulo. Vamos agradecer a algum deles. Rosária Pacheco, Fernanda Meibon, Fernanda Santos da Costa, Fábio Barcelos, Danilo Ramalho, Gabriela Rubens, Diego Simão e Débora Severo. Torne-se você também um mecenas do Surra de Lúpulo. Acesse o site apoia.se/Surra de Lúpulo e escolha o apoio que cabe no seu bolso. Filhote,
Vai que é tua, Tafarel. Bom, vamos começar esse papo, Bob. Pode ser legal você explicar um pouco sobre o que foi essa loucurinha da pesquisa Melhores do Ano. Quanto tempo ela durou, né? A gente já citou que você acompanhou aí 10 anos, foram 10 anos. Mas como é que ela funcionava e da onde que veio essa ideia e propósito de realizá-la? Cara, ela começou em 2009, comecei a acompanhar a cerveja, o mercado cervejeiro em 2007, mais seriamente. 2 anos depois eu já tinha um contato com cervejeiros caseiros, cervejeiros profissionais, e um deles, eu tava tentando lembrar hoje de cabeça, não sei se foi o Mauro Nogueira ou se foi o Ricardo Rosa, os 2 cervejeiros caseiros aí do Rio de Janeiro, da Serva. Um deles, em tom de piada, sugeriu: por que você não faz uma enquete, né? Uma pesquisa de quem são as melhores cervejas do ano aí, pega uma galera, junta, tá faltando isso, né, no mercado, para jogar uma provocação aí pros produtores, ver quem se sai melhor em cada categoria. E foi assim que começou. Em 2009 tinham acho que 39 pessoas votando, eram acho que 6 ou 7 categorias, era uma coisa muito pequena, mais focada nessa questão do melhor mesmo. E aí as pessoas se interessaram, eu publiquei na época num blog que eu tinha, as pessoas curtiram e começaram a se empolgar e participar, assim, até o momento que passaram 10 anos, ela só não teve edição em 2010, por causa da eleição presidencial. Eu tinha acabado de virar editor de política na época do jornal que eu trabalhava e não tive tempo hábil de fazer, então eu acabei pulando esse ano, mas depois até 2019 rolou a pesquisa, ela acabou com mais de 2.000 e poucas pessoas convidadas, assim, uma média de 700 pessoas participando, e era uma pesquisa direta, né? Assim, não é que você abre para todo mundo, mas eu selecionava pessoas do meio cervejeiro de várias categorias e mandava o convite, o questionário para elas, assim, até ficou famoso, né? Enchia tanto o saco delas para que respondessem, que chegou uma hora que todo mundo já sabia: meu, pelo amor de Deus, tá aqui, né? Não aguento mais você me escrevendo, né? Ou mesmo comparavam com aquela questão de chegada do vestibular, né? Responde logo, Bob. Tipo, pelo amor de Deus, né? E o pessoal até chegou uma hora que também parecia, comparavam com a entrada do vestibular, né? O portão fechando, o cara se jogando por baixo do portão ali pra conseguir passar, né? No último segundo, assim, né? De resposta, porque ele realmente, tirando raras exceções, assim, quando era algum problema sério, não deixava passar do prazo, não, de entrega. Senão virava um circo, né? Chegava no final, caía o sistema, né? Tinha muita gente respondendo no último segundo ali. Mas ela, enfim, ela passou com o tempo a tratar de outros temas, né? Não só a melhor cerveja de categoria X ou Y, mas também questões de mercado, né? Os hábitos de consumo foram mudando, umas polêmicas do ano foram se desenvolvendo, e o legal era isso, era uma pesquisa aberta, então você sabia o voto de cada um, né? A pessoa não podia ali falar, sei lá, uma barbaridade ou fazer uma piada sem que a cara dela tivesse exposta, era um pressuposto obrigatório. Muita gente deixou de participar por causa disso, porque não queria se expor, né? Votando nas próprias cervejas ou dando uma opinião polêmica, mas era um efeito colateral inevitável, né? Eu preferia que todo mundo se expusesse, porque na época tinha algumas pesquisas de melhores ali que eram voto secreto e saíam uns resultados estranhos, todo mundo ficava com aquela cara: não fui eu que votei nessa cerveja, não fui eu, eu votei em outra, né? E aí você acabava não tendo uma, sei lá, acabava tendo um questionamento desnecessário, né? Uhum. De que é cerveja, não é voto político, né? Então você não tem necessidade de ficar escondendo a sua opinião. Sim. É muito louco isso, né, cara? As pessoas não querem se comprometer. É um outro modelo de pesquisa, né? Eu entendo, eu acho legal pesquisas quando você abre para todo mundo e quando você tem, enfim, um anonimato também, né? Nem todo mundo quer se expor ali, às vezes você pode perder uma outra opinião interessante, mas foi o modelo que eu escolhi, eu acho que foi interessante, porque daí você conseguia entrar em contato direto com a pessoa, né? E muita gente me escreveu depois, falou: puxa, eu não sabia que o fulano de tal tinha essa opinião, eu fui lá conversar com ele, a gente teve uma afinidade, começou a tocar projetos juntos, ou começou a discutir, trocar mensagem juntos, não conhecia, acabei usando a enquete para me aproximar da pessoa, né, para conhecê-la melhor, assim, como pretexto de conversa. Uhum. Eu achei isso bacana, porque de certa forma acabou integrando um pouco o mercado também com pessoas que não se conheciam. Sem dúvida. Não, você chegar e falar assim: eu comecei a acompanhar a cerveja artesanal em 2007. Comecei a fazer a pesquisa em 2009, foi isso, né? 2009. Isso, exatamente. A gente está aqui fazendo uma pesquisa, né? Recente. Começou a votação agora no dia 1º de agosto. E a gente não está inventando a roda, né? Só estamos aqui fazendo diferente, uma coisa que seja um projeto que já foi começado lá atrás, é óbvio, outro foco. Mas no final, a gente está querendo trazer um pouco mais de informação para esse mercado de uma maneira geral, né? Cara, isso é muito importante, cara. Eu ia aproveitar essa deixa que, assim, do nosso lado, a gente está muito orgulhoso em dizer que a gente está no 3º ano da pesquisa Retrato dos Consumidores de Cerveja, e a cada ano que passa experimentamos o amadurecimento desse projeto que pretende conhecer, descobrir e apresentar para o mercado cervejeiro informações importantes sobre o comportamento dos consumidores no mercado e, quem sabe, ajudar a compreensão de como fazê-lo crescer de forma mais inclusiva, equânime e diversa. Esse ano o projeto ganhou corpo e estamos contando com patrocinadores que estão nos ajudando a fazer a pesquisa mais completa e profissional. Então a gente tem o
orgulho de anunciar que estamos contando com os patrocínios da MyTap, Beerheld, Lamas Brew Shop e da Fermenta Pessoas. Então eu convido os nossos ouvintes a conhecerem essas cervejas, irem às redes sociais deles para saberem quem são empresas que estão, de fato, querendo participar junto com a gente para descobrir essas informações e transformar o mercado cervejeiro. Mas, Bob, você ia completar alguma coisa que você estava falando sobre informação e a importância dela. Eu ia falar justamente isso para vocês, assim, o trabalho de vocês é extremamente importante também por isso, né? Qualquer pesquisa, né? O mercado hoje ele é muito carente de dados, né? Você tem muito poucas informações, né? De cabeça, assim, eu posso citar o anuário do Mapa, saiu uma pesquisa do Guia da Cerveja o ano retrasado sobre o efeito da pandemia nas cervejarias. Sim. Então você tem uma questão ali que é o cervejeiro em geral, o profissional do mercado, e acaba se orientando muito de um jeito empírico, né? Uma experiência muito pessoal. Exatamente. Eu acho que isso é negativo, assim, a pessoa às vezes acha, eu montei minha cervejaria, eu faço o estilo que eu gosto, eu entendo o que o consumidor quer, então eu não preciso de dados. Exato. Eu sei, o consumidor me dá feedback, mas às vezes, assim, é um auto-engano, né? Porque você tá tendo feedback de pessoas que gostam da sua marca, talvez não tenham feedback de pessoas que poderiam gostar dela ou não gostam por algum motivo que você possa corrigir. Exato. Em geral, essas pessoas acabam não chegando em você. Então, é um momento que a gente vive hoje, sei lá, político, social, cultural, tão grande dessa coisa a minha verdade é maior do que a verdade científica, por exemplo, de pesquisa científica. Bizarro. Que é assim, qualquer pesquisa que te dê um mínimo de base científica, de base metodológica para nortear suas decisões, hoje é uma bênção, assim, cara, porque não tem. As pessoas trabalham muito no achismo e isso acaba sendo problemático. Com certeza. Algumas coisas da sua vida você não faz do nada, você não vai fazer um investimento de dinheiro sem pesquisar rentabilidade, sei lá, pesquisar se é uma empresa idônea ou não. Então, por que você vai fazer um investimento em cerveja ou vai trabalhar com cerveja sem ter dados na mão, né? Assim, é uma coisa estratégica. Infelizmente, as pessoas não têm dado muita bola, assim, né? Tanto em termos de realização, né? São poucas pessoas que realizam pesquisas, como de financiamento. Sim. É difícil você conseguir pessoas que apoiem de fato. Até fiquei impressionado com a lista de vocês. São empresas grandes, são empresas de longa data no mercado e que estão apoiando uma ideia que eu considero essencial. Até dou os parabéns para elas também, porque merecem, assim, é uma visão estratégica de mercado. Legal. Mas, infelizmente, hoje ainda o mercado se pauta muito por achismos e isso é prejudicial. Acho que o objetivo de vocês de conseguir mostrar padrões de consumo, mostrar mudanças de padrões de consumo, principalmente, né, que em termos de encolhimento econômico, de recessão, é essencial para o cervejeiro conseguir se virar, é uma coisa... Sim. Não dá para você sequer pensar em sair de casa para cervejaria sem ter esses dados na mão hoje, né? Com certeza. Aí você já começou a responder a próxima pergunta um pouco, que é assim, pela sua experiência como um trabalho de pesquisa desse que você já fez, como um trabalho desse de pesquisa pode agregar no nosso mercado, você meio que já deu essa palhinha, e no que a gente tem que estar atento na leitura dos números para a construção do relatório final. Eu acho que aí fica uma dica pra gente, né, que tá aqui fazendo essa linha de frente, mas ao mesmo tempo para quem vai ler esse relatório depois, para entender um pouco de onde veio essa interpretação desses números, né? Então, fala um pouquinho pra gente sobre isso. Sim, acho que o bem mais valioso que se tem hoje não é nem tempo, nem dinheiro, é a informação, né? Quanto mais informação você tem sobre as pessoas, não só o seu consumidor, mas qualquer pessoa, é essencial para qualquer tipo de atividade hoje, seja econômica, política. Então, quando você posta uma foto sua ou de uma foto aleatória do seu celular ou qualquer coisa, você está dando informação para empresas que vão saber usar essa informação depois. Então, acho que a partir do momento que a gente sai dessa posição só de fornecedor de dados para trabalhar com dados, né, que é o que deveria acontecer no mercado cervejeiro, você acaba tendo uma ferramenta ali, um trunfo na mão muito grande, né? O Untappd coleta aquela quantidade de dados, por exemplo, absurdamente grande e não compartilha, não é uma coisa aberta, porque eles sabem o valor econômico que aquilo tem, né? E ainda você tem uma base, você consegue fazer várias coisas ali. Por exemplo, uma cervejaria consegue saber se o barril que ela mandou para um lugar X, que ela não tem acesso, não tem representante comercial, ou sei lá, chegou por acaso, está azedo ou não. Se você tem feedback negativo, o cara vai conseguir corrigir, ou vai pedir pro bar limpar a linha dele. Pode não parecer, mas 5 avaliações negativas, você já tem um feedback. Ele, se for amigo dos amigos dos amigos, uma pessoa muito conectada, você tá frito, porque Sim. o cara, se fizer um review negativo e for o primeiro review que aparecer na sua lista, porque é o seu amigo, você já influenciou uma pessoa negativamente a não comprar a cerveja da marca, né? Então é preciso resolver esse tipo de coisa, mas para isso você tem que ter informação mais detalhada o mais rápido possível. Eu acho que as cervejarias não dão muita bola para isso e, em grande parte também, acho que se formou, né, no comecinho da cena cervejeira, o Randy Mosher lançou um ditado em toda a entrevista que ele dava, que era o que definia uma cerveja artesanal, né? A cerveja artesanal, segundo ele, é artesanal quando quem decide o que é produzido, o rumo da cervejaria é o cervejeiro e não o departamento de marketing.
teve o seu valor na época, essa frase, como uma declaração de independência, eu entendo, né? Você não vai ficar só fazendo coisas aguadas e insossas porque o consumidor disse, supostamente, que prefere isso, mas, ao mesmo tempo, você gerou uma certa, indiretamente, né? Não sei nem se algum cervejeiro admitiria isso hoje, mas gerou um certo desprezo pelo lado de pesquisa de mercado também, né? Você, ao mesmo tempo, você tá falando, o cervejeiro é o norte, ele sabe de tudo, ele vai resolver todos os problemas, ele vai dar exatamente o que o consumidor quer, porque é o que ele gosta também, e não necessariamente isso é verdade. Se você pegar, por exemplo, tem um monte de cervejeiro que toma Pastry Stout, Juicy IPA, e, é uma margem pífia do mercado que toma isso, né? Assim, o cara não necessariamente a verdade dele, do que ele gosta, vai ser a verdade do mercado, né? E eu acho que essa frase do Range acabou gerando um preconceito incutido na cabeça do cervejeiro e em desprezar um pouco esse trabalho de consulta de mercado, de avaliação de consumidor, de mercado, porque isso ficou muito vinculado à grande cervejaria fazendo light lager, né? Eu acho que é uma coisa que precisa ser revista hoje pelos produtores, né? É impressionante que essa frase, ela pode ser ouvida nos dois sentidos. No sentido da independência, né, como você falou, e também no sentido do tipo, eu faço o que eu quiser fazer, acabou, nada me importa, eu sei mais do que qualquer um. Da arrogância. Na arrogância. Então ela pode ser ouvida de duas formas. E o que a gente acaba ouvindo e percebendo com as entrevistas, os bate-papos que a gente tem aqui, é que sim, ainda tem muito cervejeiro que fala, cara, eu produzo o que eu gosto. Ainda tem muito que fala isso. Normalmente, essa mesma pessoa conta alguma dificuldade de venda. Sim. E fala, putz, eu produzo o que eu gosto e vender o que eu gosto não é fácil. Porque tem esse ponto, né? A cultura cervejeira, ainda mais no Brasil, onde as American Lagers ocupam tanto espaço e tudo mais, né? A gente viveu tantas décadas sem mesmo uma experiência de um novo estilo, de estilo um pouquinho diferente. E mesmo hoje, a gente tem predominantemente nos bares, a cerveja mainstream mesmo, a light lager que você comentou e tal. Mesmo assim, o paladar ele é desenvolvido, né? O cara não vai sair de uma cerveja, sei lá, ele não vai sair da Brahma, né? O brameiro não vai começar a beber uma alambique. Não vai rolar em hipótese alguma. Então, se o cara quiser produzir, ir além do deixar de ser bilionário e ficar milionário, ele vai precisar fazer cerveja que o público beba. E ele vai ter que dar ouvido ao marketing, né? Então, essa questão é engraçada, né? Existem esses dois mundos na cerveja, né? O dos cervejeiros, dos beer geeks e o do 99% dos consumidores. E eu lembro que quando saíam os resultados da enquete, eu sempre fiz muita questão de trabalhar com várias pessoas do mercado e muitas vezes eu ouvia respostas, mas eu não tomei nada de novo esse ano, eu não sei o que eu vou responder, acho que não vai ficar legal, vai ficar por cerveja velha, ou só tomei cervejas básicas. Eu falei, cara, não importa o que você tomou, isso aqui não é competição de quem tomou a última cerveja mais recentemente lançada no mercado, né? Isso aqui é para saber o que chega na sua região, o que chega com qualidade a ponto de você votar. Tem outras interpretações que não, tomei a cerveja mais foda do Untapped, assim, né? Ou não tomei, sou um lixo por isso. E quando saíam os resultados, as pessoas não acreditavam, né? Muitas vezes quem ganhava como melhor IPA, por exemplo, era a Guarnieri, do Sul. Aí o pessoal, principalmente os beer geeks, acabavam xingando muito, né? É um absurdo isso aí, não tem nada a ver, é uma porcaria de cerveja. Cara, essa cerveja, a IPA deles, pra mim, ainda é uma das melhores IPAs do Brasil. Então, e ela é boa, assim, o que as pessoas não entendem, e eu acho que isso não é só na cerveja, mas cada vez mais na sociedade, o mundo não é a minha bolha de amigos. Então, quando a sua pesquisa consegue furar isso e mostrar coisas que você não sabia ou que você te surpreende porque sai do seu comum, né? Até então eu não tinha tomado a Guarnieri, falei, cara, que cerveja é essa, né? Eu fui tomar num evento em Blumenau, depois num festival, falei, cara, é muito boa mesmo. E ela, pelo visto, tem uma distribuição boa no Brasil inteiro e consegue chegar bem, assim, tem uma logística boa. Então eu falei, algo a se perceber, o que esses caras estão fazendo para conseguir ter um alcance tão grande e manter uma qualidade grande. Mas eu acho que as pessoas, em geral, elas acabam tendo de novo, né, essa questão do achismo. Se eu acho que uma cerveja X aqui da minha vizinhança hypada é a melhor do mundo, se vier alguma coisa ao contrário, isso não existe. Acho que falta pra gente conhecer esse Brasil profundo da cerveja também, né, que é a galera que toma o famoso chopp de bailão, como eles chamam no Sul, que é a versão light lager feita por micro cervejarias, outros estilos ali, questões regionais, que a gente acaba não tendo acesso no dia a dia, né? Eu acho que isso é uma questão essencial e acho que as pesquisas acabam permitindo que a gente faça isso sem necessariamente tomar cerveja. Você conhece cervejas diferentes, conhece hábitos diferentes sem estar necessariamente no lugar. Esse é o grande mérito de você ter uma pesquisa bem feita com um universo de pesquisados bem feito também, né? Você acaba saindo dessa bolha. É difícil. É difícil, assim, eu sei que é difícil, por exemplo, romper questões como tentar chegar aos 50-50 em termos de gênero na pesquisa do universo de homens e mulheres, também na questão regional. Você diminuir essa preponderância do Sudeste, né, na pesquisa, eu acho que são questões essenciais que eu sempre fiz questão de tentar e não deu muito certo. É difícil mesmo você conseguir equilibrar, mas é uma coisa que tem que sempre ser buscada para chegar nessas conclusões que estão fora da nossa bolha do dia a dia. Sim. Sem dúvida.
Eu queria aproveitar esse gancho que a gente tem falado, tanto dessas mudanças de mercado e tudo mais. Eu queria entender o seguinte, você apontou seu início de envolvimento aí com a cerveja artesanal lá em 2007. E o que você percebe de evolução no mercado cervejeiro e no que você acredita que nós ainda falhamos muito, né? Você já deu algumas pistinhas aí, né? Mas vamos lá. Para fugir um pouco do meu default, assim, vamos começar pelo lado positivo, porque senão eu vou ficar apontando os problemas aqui, gastando só 1% do tempo falando sobre questões boas, mas eu acho que o tema notoriamente ganhou visibilidade, passou a ser alvo da grande mídia, passou a ser alvo de redes sociais, assim, em termos de busca de interesse. Eu tenho uma pesquisinha pré-agendada no Google que sempre mostra que sobre cerveja artesanal, né, e sempre, invariavelmente, toda semana tá crescendo. O tema de cerveja artesanal, as buscas cresceram tantos por cento essa semana. É uma constante. Então, houve um aumento de atenção muito grande. Esse aumento levou as cervejarias macro a buscarem as artesanais, a mirarem nesse mercado, que também gerou um impulsionamento de propaganda, de interesse, e eu acho que isso é legal, porque você só consegue convencer a pessoa a conhecer esse mercado quando ela já está exposta um pouco a um grau de informação, ou pela gôndola do supermercado, ou por TV. Então, acho que isso foi um ponto positivo. Eu acho que houve uma melhoria muito grande em termos de qualidade das cervejas, estabilidade também, investimentos em informação, em qualidade. Você tem consumidores melhor preparados hoje, sommeliers melhor preparados, cervejeiros também melhor preparados. Acho que são 2 pontos primordiais, assim. Negativamente, eu acho que houve um retrocesso em termos de variação de estilos. Eu acho que havia, com todos os poréns que você tinha no mercado 10 anos atrás, você tinha uma variedade maior de outras escolas. Hoje, pelo menos na nossa bolinha aqui no Rio São Paulo, um pouco de Minas é muito focado na escola americana em 3 ou 4 estilos. Eu acho que isso é um retrocesso, né? É cansativo até em termos de consumo. Você precisa remar muito mais hoje para achar estilos clássicos do que você fazia antes. Acho que algumas questões foram exacerbadas, né? A reboque da política, você teve uma radicalização de opiniões ali de cervejeiros e levou a rompimentos, criações de novas associações ali que acabaram fragilizando o mercado em termos de representação de produtores. E de opiniões mesmo. Você tem hoje 2 lados bem separados ali. Eu acho que isso é ruim para o mercado como um todo, né? Acho que é uma coisa que eu já tinha dito algumas vezes no passado, você tem que ser um pouco mais pragmático quando trata de mercado e não levar tantas questões políticas para dentro de associações, né? Acho que isso é uma coisa que acabou ficando bem evidente nesses últimos 3 anos e que não gerou um efeito positivo no mercado, assim, né? Você acaba tendo... Faz sentido. Esses rompimentos, essas fraturas de associações, de grupos de consumidores, isso acabou sendo prejudicial. E acho que também que a retração econômica vai gerar um problema para os cervejeiros, assim, né? Esse sonho de ficar reproduzindo estilos americanos ou cervejas muito caras, assim, isso vai gerar um baque grande, né? Principalmente nas cervejarias que se estabeleceram há pouco tempo, fizeram grandes investimentos aí em fábricas, distribuição, isso vai gerar um baque grande, acho que já tá levando, né? Já tá levando alguns fechamentos de algumas fábricas, fechamento de bares, assim, principalmente lojas, e isso vai acabar tendo um reflexo porque não houve, talvez, um trabalho de base mais consistente, né? Para você vender cervejas mais básicas e mais baratas para sustentar os projetos especiais ali. Acho que isso tende a cobrar um preço também até, talvez, sendo bem pessimista, até 2025, acho que ainda vai sofrer, o mercado ainda vai sofrer esse tipo de questão com retração econômica. A nossa economia não vai ser resolvida no estalar de dedos, né? Sem dúvida. Não, e isso afeta muito a cerveja, né? Isso tá pegando, assim, você tem crescimento de consumo de cerveja, mas assim, que tipo de crescimento, né? A própria pesquisa de vocês aponta um pouco isso, né? Com a pessoa tá voltando a tomar macro, deixando um pouco as artesanais de lado, então você tem alguns hábitos de consumo mudando que são indicativos ali que, novamente, o cervejeiro precisa ter acesso a esses dados de pesquisa para se preparar para mudanças bruscas de consumo. Já deveria estar preparado, mas enfim, ele tem que ter esse acesso a pesquisas como a de vocês para saber como se pautar em termos de produção, de volume, e vai ficar com o pincel na mão, assim. Sim. Sem dúvida. Mas você é o rei de fazer gancho e começar a resposta na sequência. Vai, Leandro, fala aí. Não, eu vou puxar um gancho aqui, que você falou uma coisa que me lembrou muito o programa que a gente gravou com Botura, que foi o 8º programa do Surra de Lúpulo, olha só, que ele falava muito desse lance de fazer cerveja, né, que lá a cervejaria A Voz praticamente é focada, não digo 100%. Não é praticamente, não. Não, é 100%. É 100% em lagers? É 100%. Então, pronto, 100% em lagers. E eles falavam disso, que queriam fazer cerveja boa e acessível e tudo mais. Depois o programa que a gente fez com a Frohenfeld também falou disso, falou de levar cerveja acessível, boa, para paladares iniciados, mais fresca e tudo mais. E tem... Ai, caramba, tô querendo lembrar qual o nome. Bom, deixa. Esses indicativos de
formar essa cultura de base já estava sendo indicado, né? Antes da crise econômica, antes dos problemas, de formar esse acesso de base. Só que aí conecta com o que você falou lá da frase que pode ser lida como liberdade ou como arrogância, né? Aí gera esse problema. O Júnior, ele tem, você vê que é uma incidência, né? Ele vem do mercado de publicidade, que também é um mercado que trabalha muito com pesquisa, né? De consumidor. Então ele tem essa cultura embutida, ele sabe que ele vai ter que atender o anseio do consumidor, assim, tudo bem, você tem que levar um diferencial. Até é uma história curiosa, né? Eu lembro que quando ele lançou a Voz, ele tinha a Hop Lager e uma IPA. Encontrei ele no EAP, eu tinha acabado de voltar do período morando nos Estados Unidos e tinha conhecido a Jack Zeb, que foi uma cervejaria com a qual ele fez umas colaborativas depois. Aí eu conversando com ele no EAP, eu falei, cara, esses caras fazem só lager, né? Acho que é um nicho de mercado interessante. Ele se interessou bastante com isso e acabou levando a sério a ideia, né? Ele acabou ripando depois a IPA e fazendo só lagers, assim. Eu falei, olha só, né? Você acabou pegando um nicho de mercado legal, né? Interessante ali. Talvez se você um dia tiver uma fábrica seja um pouco problemático, porque, enfim, questões de tempo de produção, mas é legal. Eu acho que ninguém fazia isso no Brasil ainda, né, só lagers, e ele acabou indo por esse lado. E tem um produto muito bom, que é o nome A Voz, né, acho que foi uma das maiores sacadas do mercado cervejeiro que eu vi nesses anos todos, mas ele tem essa questão da pesquisa, ele sabe como funciona. Então, esses caras que têm informação, eu acho curioso, né, muitos dos cervejeiros, acho que, sei lá, uns 8 entre 10, assim, pessoas que trabalham com cerveja são originárias de TI, e eu acho curioso como elas não trabalham, né, não trazem a experiência de análise de dados, né, para essa área, eles vão muito pelo instinto. Eu achei que seria uma coisa mais automática, né, o cara, olha, eu vou trabalhar com dados de mercado, vou ver aqui minhas vendas, ou tentar pegar algum universo de pesquisa para poder aplicar, né? Para poder trabalhar e fazer estratégias em cima, né? Eu não sei exatamente se isso acontece. O que eu acho, na verdade, é que a pesquisa que a galera faz é uma pesquisa do que tá rolando no mercado lá fora. O que é tendência lá fora? O que eu vou trazer de lá de fora que é novidade? Qual é a roupagem que eu vou dar para dar um tapa e trazer? Porque se funcionou lá fora, vai funcionar aqui. Então, a gente não entende o nosso mercado interno. A gente pega, engarrafa, enlata, bota numa caixinha. O nosso mercado tem que ser igual o comportamento lá de fora. E aí não necessariamente é assim. Só para trazer uma curiosidade, todo mundo sabe, recentemente fiz uma viagem à Europa e estive numa cervejaria chamada Cloudwater, que eu acho que o inglês chamaria de Cloudwater. Enfim, e aí super hypada e tal. Enfim, cheguei lá, tomei um chopp gostoso, maravilhoso, fui olhar o preço da latinha. Um latão, 473 ml, não me lembro do estilo, tá? Mas eles produzem muita New England, mas estão produzindo muita Lager também. Bom, 3,25 libras. Se a gente pegar e multiplicar por 7, pior câmbio, que nem foi esse o valor que eu paguei, daria menos de R$23 num latão de 473 ml. Então, gente, é possível, porra, né? A gente aqui tá falando de pagar 40, 50 reais num latão de cerveja. Então é possível. R$22,75 num latão de cerveja, de uma cerveja artesanal, cara. Uma cerveja que produz pequeno. É possível. É que, enfim... Então, a questão é essa, né? Os cervejeiros aqui alegam muito a questão tributária, a questão de burocracia, mas... Isso que eu ia falar. Você tem que jogar com as cartas que você tem, infelizmente. Sim, sim. Se você não conseguir mudar, assim, foram feitos alguns progressos, mas não o suficiente, você tem que jogar com as cartas que você tem. Não adianta você querer impor isso, né? Forçar um mercado de 40, 50 reais, você vai ter um certo público. Se for um cigano de pequeno porte, talvez você até consiga sobreviver, mas uma fábrica não pode se dar esse luxo, né? De ficar só fazendo cervejas muito caras. Você tem que... Tanto que você vê que muita gente tá começando com linhas básicas agora mais baratas. Era um cigano, virou um brewpub ou virou uma fábrica, o cara tá começando, latinhas de R$13, R$15, Witbier, Pilsen. Sim. Então, não tem jeito. Se você não faz isso, você não foca nisso, o mercado vai decidir por você. O mercado vai te enquadrar, né? Se você não enquadra a sua produção. Então, é difícil, né? Realmente... Exato. A pesquisa seria como se fosse o primeiro aviso, a primeira campainha. Se você não atende ela, você vai ter a terceira campainha e já era, né? Acabou, não. Exato. A terceira campainha é meio ha, ré, ri, ró, rua. Rua, nocaute, né? Exato, exato. Bom, se você pudesse fazer algumas previsões sobre o que está por vir, você já deu umas dicas aí, tendência, problema, solução de problemas antigos, etc. O que você ia compartilhar com a gente, assim, das tuas visões, assim, da tua bola de cristal, de quem é observador? Porque eu acho que o mais legal disso tudo é, tá, você fez a pesquisa durante 10 anos, mas você não deixou de ser observador do mercado, né? E o poder da observação te ajuda com toda a informação que você já teve, e quem falou sobre informação vale muito mais do que dinheiro foi o Roberto Marinho, né, cara? O cara era dono só da Globo e do jornal, então, tipo assim, porra... Ele não tinha problema de falta de dinheiro, não. Gente, vamos lá! Tudo bem, mas informação... Sim. E a gente tá passando pelas maiores crises políticas, científicas, porque as pessoas
pessoas estão mal informadas ou recebendo informações pelos canais errados, enfim, não vamos nem entrar nessa seara, né, isso. Mas, enfim, o que você tendência? Fala pra gente aí. Não, eu acho assim, tem uma... Chuta o pau dessa barraca. Vai ter um nivelamento ali grande de cervejarias pela crise, enfim, você vai ter um movimento de seleção natural, acho, vai ter muita gente fechando, pessoas mudando radicalmente o perfil de produção. Isso tende, espero, né, mais um wishful thinking aqui do que talvez uma previsão, mas que você tenha cervejas mais consistentes, cervejas mais fixas, né, das marcas e com mais consistência e um preço melhor à disposição. Acho que vão voltar alguns estilos clássicos ali, talvez com um twistzinho ou outro, para não perder também aquele tique do mercado americano, né? Uma pilsenzinha com uma lupulagem um pouco diferente, talvez alguns outros estilos clássicos. Acho que a tendência é voltarem, até por uma questão de preço. Provavelmente vai haver um investimento maior em chopp, porque eu tenho ouvido muita crítica agora, muito feedback de cervejeiros reclamando de vasilhame, que as garrafas estão a preços absurdos, latas a preços absurdos também. Cervejeiro chegando a cogitar comprar uma planta de encher PET porque tá tomando balão de fornecedor de PET, assim, para chopp. Então a tendência é você tentar buscar alternativas, né? Seja agrupar ou fazer uma compra coletiva ou tentar controlar o meio de produção, mas acho que o próximo grande problema aí vai ser a questão dos vasilhames mesmo, no futuro mais... Já tá sendo, né? A questão dos vasilhames já tá sendo um problema, mas acho que a partir do momento que começar a repassar isso pro consumidor vai ser um problema também. E a previsão de retração de consumo de artesanais em prol de macro, a diferença de preço está muito grande hoje nos supermercados, que é o principal ponto de venda, né? Eu vi, a pesquisa de vocês mostrou isso, né? Que a maior parte dos entrevistados ainda compra no supermercado, e isso era uma coisa que aparecia muito na minha pesquisa também. Acaba sendo uma coisa contraditória até, né? O lugar que menos oferece informação para o consumidor e menos oferece qualidade de conservação das cervejas é o lugar mais procurado por conta de preço, né? Porque consegue negociar preços melhores com os fornecedores. Você não enxerga isso também como uma evolução do próprio supermercado? Que eu acho que você tem 100% de razão quando você fala assim, bom, há 10 anos atrás, o supermercado tinha quase nenhuma opção de uma cerveja artesanal. Sim. E a gente estava ali com as marcas mainstream sambando na nossa cara. Hoje você vai no supermercado e você tem um sommelier, em alguns casos, que está à frente dessa compra, que vai pesquisar no mercado novidades, etc. Então, hoje você vai no supermercado razoável no Rio, não precisa ser um excelente, você já consegue comprar uma quantidade de rótulos diferentes, caso você queira, né? Então, teve a evolução da variedade, talvez. Então, assim, houve evolução da variedade, mas a impressão que eu tenho é que já está num refluxo, assim. Você tem variedade hoje, desde que sejam dos mesmos 4 ou 5 produtores e importadores. Entendi. A gôndola continua cheia, mas continua cheia dos produtos das mesmas 4 grandes cervejarias e de 2 importadores, assim. E não tem mais aquela variedade de você ir pescado pequenininho, fazer festival de micros ali. Você tem muito pouca variedade, assim, né? Esse não é o espaço do supermercado, né? O supermercado prefere negociar grandes quantidades com menos pessoas para você ter menos dor de cabeça, né? Ter um desconto maior ali por uma pessoa só. Então, para eles é interessante. Então, você tem quase uma falsa diversidade hoje chegando na gôndola, né? Eu passo no supermercado e vejo, isso aqui é Bev, isso aqui é Heineken, isso aqui é Petrópolis, isso aqui é, importadora X ou Y, então, e acabou, assim. Você não tem mais tinha cervejarias, Pão de Açúcar, por exemplo, tinha uma época que tinha cervejarias do interior do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas, e isso sumiu, né? Esse momento, então logo começou a recessão, acabou, né? Eles passaram a limar todo mundo ali. Tem sentido. Isso também é uma pesquisa que acho que quase ninguém faz, né? Você vê o que tem na gôndola dos principais supermercados, assim, de cada das capitais, né? Pra ver o que tá sendo vendido e como é que tá sendo negociado, né? Porque eu acho que muitos cervejeiros ainda veem o mercado como uma tábua de salvação, só que, ao meu ver, é um preço muito alto que eles pagam, às vezes, pra colocar a cerveja deles lá quando não são de um grande grupo, e o retorno não é necessariamente tão bom, né? Acho que isso também é uma coisa, foi uma intuição que se provou falsa com o tempo, né? Com a mudança do cenário econômico. E talvez uma pesquisa... Deve ser um puta contrato leonino, né? Tipo, bom, você... Sempre você não tem um cara satisfeito. Pra você vender aqui... Te pago em 90 dias, aí vai pra esse caminho. Não é nem só pagamento, preço... Sim, a bola toda. Enfim, você paga pra estar numa altura na gôndola, você paga pra tudo. Se vencer na gôndola, não vou te pagar, fica por sua conta e risco, essas coisas, assim. Eu acho que tem essa questão também, né? De você ver o que está sendo consumido, quanto está sendo consumido, e eu não sei se os cervejeiros, ou mesmo as grandes, né? Não sei se elas têm esse tipo de dado. Pelo menos no Sindiserve, na Associação dos Cervejeiros Grandes lá, eu nunca vi ninguém tratar sobre essa questão de supermercado. Quando a gente vê esse acesso da galera comprando, principalmente por supermercado, eu vejo esse lado que a Lud trouxe, né? Do amadurecimento do mercado e até a acessibilidade disso. Tem esse lado que você também falou, do poder de negociação deles e eles poderem fazer isso. Mas eu também acho que tem uma terceira camada que é uma capilaridade, né?
né? Os supermercados do Brasil estão dentro de grandes redes que já estão pulverizadas, então acaba sendo mais fácil. Em vez de, putz, eu sou um bebedor de artesanal ou de cervejas especiais iniciante, é mais fácil eu procurar no supermercado que descobrir uma loja especializada, acessar uma loja especial, sabe? Acaba ficando, quando eu quero ir no corpo a corpo, né? O e-commerce é diferente. Quando eu tô falando do corpo a corpo, acaba ficando mais fácil eu descer ali no Pão de Açúcar, descer ali no Zona Sul, descer ali nesses mercados que eu sei onde eles estão. E aí passa a afetar isso também. O e-commerce que você mencionou, por exemplo, eu acho que no longo prazo ali foi uma coisa que acabou se consolidando muito com a pandemia, né? O cara tinha que vender. Sim. A maior parte das vendas era para bar, ponto de venda, pessoa jurídica, ele teve que inventar novas formas ali de vender as cervejarias em toque de caixa, né? Então, muita gente fez e-commerce, eu utilizei muitos e-commerce diretos de cervejaria, vi ele se desenvolvendo e eu acho que isso daí vai se reverter numa ferramenta para a cervejaria de coleta de dados. Daqui a uns 2, 3 anos ele já vai ter uma base interessante de vendas ali para poder desenvolver estratégias de mercado, né? Acho que ainda foi meio no susto ali, acho que ninguém parou para pensar, o cara só queria desovar a produção, talvez agora com um pouco de estabilidade, um pouco de calma, eles vão começar a pegar esse feedback do que foi vendido, como foi vendido, para onde foi vendido e começar a trabalhar um pouco isso, né? Para desenvolver estratégias de venda para outros estados também, de colocação em ponto de venda. Foi um efeito indireto de uma situação emergencial, né? Que foi respondida com um pouco de impulso. Pode virar uma estratégia interessante para as marcas também no futuro. O problema que eu acho da maioria dos negócios cervejeiros no Brasil é que a gente tem pessoas muito bem formadas, né? Formadas de uma formação engenheiro, publicitário, gente que é TI, lá. Só que o cara, ele tem a formação dele específica ali, ele sabe fazer cerveja e ele acha que aquele negócio tá enlatado. É uma coisa única, né? E aí todas as decisões são tomadas meio que nesse sopetão. A pandemia obrigou que muita gente tomasse decisões no sopetão, da noite pro dia, para escoar a produção. E aí tem que ver se o cara vai conseguir pensar num estratégico para como trazer para o lado dele. Se ele conseguiu sobreviver à pandemia, quais foram os ensinamentos que ele conseguiu tirar dessa grande merda, né? E usar o e-commerce como referência, como você falou e tal, enfim, aproveitar isso, sei lá. Acaba sendo um fardo grande, porque muitas vezes esse modelo de empresa, ele acaba tendo o cervejeiro ali como acumulando funções, né? Ele também tem que dar um desconto para ele, porque ele acaba sendo comercial, ou administrativo, ou logística, ou alguém da família vai fazer esse papel. Então você tem também uma acomodação natural ali que, por um lado, é ruim, né? Porque você tem um excesso de carga por cima de uma pessoa ou duas. Por outro lado, também você acaba tendo a pessoa, se for um pouco esperta, tiver tempo para ponderar, ela vai ter o processo inteiro nas mãos, né? Ela vai conseguir saber tanto do que ela produz quanto do que ela vende. Então isso também acaba sendo um mundo ideal no futuro, se ela conseguir estruturar um negócio e conseguir dar um viés econômico para as decisões de produção dela. Eu acho que acaba sendo interessante também, que é uma coisa que as grandes não têm, né? O cervejeiro não vai lá palpitar na estratégia de venda do cara do comercial, do marketing, assim, né? Então é uma coisa também muito única da microcervejaria. Tem um lado bom, mas também tem um lado que pode ser prejudicial no começo, né? Principalmente quando a pessoa não consegue dar vazão, né? Esse tipo de informação que ela tem e colocar em prática na questão da venda. Sim, com certeza. Eu queria puxar o gancho que a gente falou. Você já falou um pouco disso, como a Lud falou, você é um mestre de puxar gancho entre perguntas, né? Jornalista é outro nível, outro patamar. Mas você já tinha conectado ali quando a gente falou das compras em supermercados e agora a gente está falando do aumento do e-commerce. A gente te enviou, né, como você falou que já tinha visto o último resultado da nossa pesquisa, a gente te enviou esse resultado e o que a gente queria saber é se você pode dividir com a gente alguns highlights que te chamaram a atenção e por que chamou essa atenção no relatório para debatermos juntos aqui. Não vale mais supermercado, tá? Isso aí a gente já fez. Tranquilo. Cara, eu achei pontos positivos que me chamaram a atenção de cara, assim, né? A questão da divisão de gêneros, acho que a participação feminina é muito maior do que eu consegui nas minhas pesquisas, isso é excepcional, né? Eu acho que tem que ter. Muito legal, né? Assim, embora o mercado seja bastante masculinizado, né? Para não dizer machista, que também mas ele tem uma preponderância masculina muito grande, você tem que tentar ter um equilíbrio. A população do Brasil tem uma ligeira vantagem feminina, então você não pode também, com base numa questão cultural do mercado, ter uma participação tão
tão pequena de mulheres, né? Chegava a 16, 18%, assim, vocês estavam na faixa dos 20 e poucos por cento, que já é muito bom, já é um avanço considerável, né? Eu acho isso um mérito. Acho que a questão regional também, a participação no Nordeste, principalmente na pesquisa anterior, ela foi muito grande, deu uma caída depois, acho que dentro de uma margem de erro, mas diminuiu um pouquinho. Embora o Sudeste continue preponderante, né, em termos de participação, mas o Nordeste estava muito alto, eu achei isso bem legal. A ideia de você expandir a participação para outros mercados, para outras realidades, até para favorecer um pouco de troca de ideias ali, né? A pessoa vê a situação regional ali e tentar tirar lições ali para sua própria realidade. Esses foram os dois aspectos que eu curti bastante, assim, achei um trabalho bem legal, bem feito, deve ter sido uma tarefa danada, consegui achar pessoas, né, em outras regiões do Brasil dispostas a participar em tanta quantidade quanto no Sudeste, isso foi positivo. Me chamou a atenção também uma questão, um reflexo assim, direto da retração econômica no consumo dos participantes, notadamente um aumento razoavelmente grande de consumo de macro, né, passou de 3,48 para 9 o consumo de macro dentro do total. Aí com uma queda pequena do só artesanais e uma queda um pouquinho maior do flex, né? O cara que toma macro e toma artesanal também. Para mim, o indício, né? Houve um aumento considerável do macro e houve também uma diminuição do número de vezes que a pessoa bebe na semana. Também é uma coisa que foi possível comparar ali a questão de uma pessoa que bebe uma vez na semana era muito menor, né? Na pesquisa anterior e passou a ser muito maior agora. Se eu não me engano, estava aqui 15,55, foi para 42,64, né? Essas perguntas todas, eu acho que a gente vai começar a ter mais clareza da evolução dessas perguntas a partir desse ano. Porque a pesquisa do primeiro ano para o segundo, ela mudou muito, estruturalmente falando, né? Ela amadureceu bastante com o auxílio da equipe multidisciplinar. Esse ano a gente empregou alterações importantes também no questionário, mas a essência dele, né, Leandro, ele tá ali. A essência tá ali. A gente melhorou coisas que não eram importantes a gente perguntar para as pessoas, sabe? Então a gente, sei lá, para dar um exemplo aqui, a gente não quer saber o top of mind de clube cervejeiro que você assina. A gente quer saber por que você assina ou por que você não assina um clube cervejeiro, né? Exatamente. Porque isso é mais importante do que saber qual que você lembra. Exato. Então, a gente tentou começar a modelar desse sentido. Então, eu acho que a partir desse ano a gente vai conseguir fazer essa comparação que você está falando de uma forma até mais assertiva, né? A gente já consegue fazer comparativos e notar diferenças nos dados, com certeza. Até porque você indicar o melhor simplesmente vai favorecer ali, vai ser útil para quem é o melhor e vai fazer propaganda disso, né? Ninguém que vai falar, eu sou o segundo melhor, o terceiro melhor ali no... Exatamente. Se bem que teve um bar que foi o segundo melhor na enquete uma vez e o cara colocou uma placa. Fomos o segundo melhor na enquete do Bop. Então, um susto, a hora que eu cheguei e falei, caraca. Não, mas já, eu vou te falar, pô, imagina quantos bares tem no Brasil, o cara foi o segundo melhor na enquete, é porque você virou referência, isso é muito legal. É que o EAP sempre ganhava com uma margem tipo 90%, assim, tinha 70%, vai, então o segundo lugar já era meio ao concurso, né, e aí o segundo lugar ele acabava valendo como primeiro também, né. Já era o primeiro lugar moral. Exatamente. Eu acho que, assim, é igual aquela história de nota de escola de samba, você elimina a melhor nota e a pior nota. Então, ó, saiu o EAP, e saiu, sei lá, a carrocinha da tia Candanga e ficou o cara, pô, esse cara é primeiro lugar, filhote. Porque os extremos prejudicam a média, assim diria algum matemático entendido. O Mabatana diria isso. Uma outra coisa que é muito legal, mas foi a primeira vez que vocês colocaram agora, mais recente, foi a questão da situação de consumo, onde o cara escolhe a macro e onde o cara escolhe a artesanal. Assim, eu acho que, além do fato de você ter as situações diferentes ali, quanto mais íntimo, mais caro, né, mais aposta numa artesanal e gasta mais, versus as situações em que a geral vai compartilhar a cerveja dele e vai ser mais morrinha. Isso também vai ser um termômetro de questão de consumo, de poder de consumo também. Com o passar das pesquisas, se vocês mantiverem essa questão, vai ser um termômetro muito mais eficaz até de poder econômico, ou perda de poder econômico no caso, do que outras questões. Isso ficou bem claro, né? Em todas as regiões, uma pequena variação. Se o cara vai jantar com a esposa ou com a namorada, ele vai estar mais propenso a gastar uma artesanal, a comprar uma artesanal e, portanto, vai gastar mais. Sim. Se ele vai fazer um churrasco com a galera, vai fazer um pré-futebol ali, ele vai comprar mais barato, porque sabe que vão tungar a cerveja dele e vão dar Itaipava pra ele tomar, né? Como contrapartida. Então, é interessante você ver isso, né? É isso aí. A galera leva Itaipava e bebe Heineken. Falamos sobre isso esses dias.
Exatamente. A gente falou sobre isso ontem. Tomaram minha alambique e deixaram Itaipava no balde de gelo. Então, já tem um perfil de consumo natural, né? De você mostrar que quanto mais íntimo, mais disposto a pessoa tá a aceitar uma artesanal no lugar do vinho, talvez de uma outra bebida, assim, o que é interessante, né? Um nicho para quem vende, já pode tentar direcionar o marketing para isso. E acho que a tendência é você mostrar a variação desses números também, desse índice, né? De 1 a 5, com o passar do tempo também, para ver o quanto o cara tem de dinheiro. Quanto mais ele tiver numa situação econômica confortável, ele vai ser mais mão aberta. Então a tendência é que as outras situações mais populares vão se aproximar dos 5 também. Por enquanto tá bem claro ali que a pessoa tá segurando o dinheiro dela para artesanal para situações muito especiais. Eu consumo sozinho, eu consumo com o cônjuge, e, enfim, situações mais íntimas ali do que situações em grandes grupos ou em ambientes mais populares. Não, agora, sim, sinceramente, eu queria... Essa até foi a última pergunta do papo, mas só para quem não é mecenas, porque quem é mecenas ainda tem mais Bob Fonseca, mas assim, o mais maravilhoso de trazer uma pessoa que tem tanta experiência em olhar para dado e enxergar o dado para além do que tá ali, é tão bizarro, porque a gente teve aqui, a gente fez um programa sensacional com o Daniel Souza, economista, cara incrível, sensacional, mostrou uma porrada de oportunidade de negócio que os indicativos da pesquisa apresentam para vários negócios cervejeiros e tal, não sei o que, nananã. Aí chega o Bob aqui, jornalista, mas com essa cara, com essa cabeça, com essa casca grossa de experiência de olhar dado e falar, não, isso é isso, isso é aquilo, isso é aquilo, isso é aquilo. Isso aqui, porra... Caraca, velho! A gente nunca, olha só, falando sério, a gente não tinha visto com esse lado da intimidade. Esse exemplo que você acabou de dar. E aí, cara, a gente não olhou para esse lugar, ou seja... Sensacional. Meus amigos, estamos aqui agora convocando o Bob Fonseca para analisar os dados depois que a gente tiver com tudo tabulado, para a gente poder fazer um trabalho melhor para vocês. Pelo amor de Deus, Leandro. Por favor. E você vê isso, direciona o marketing, né, cara? Você vai, em vez de você colocar uma foto da sua Belgian Dark Strong Ale com uma galera jogando futebol ou vendo TV, enfim. Ou no jantar romântico. Você vai colocar uma foto da sua Belgian Dark Strong Ale com o seu cônjuge num jantar, com um prato bem feito, luz de velas, enfim, taças, toalha de mesa, né? Todo mundo... Não, sensacional. Cara, que maravilhoso. Vestido adequadamente, sentar de sunga e chinelo, né? Eu acho que é um direcionamento de marketing que faz muita diferença, né? Totalmente. Inclusive, porra, a ocasião de consumo de uma Dark Strong Ale não é nunca tá de sunga, né, cara? Assim, você vai me perdoar. Claro que pode, mas... Infelizmente, eu já vi isso, né? Não, claro que pode. A pessoa faz o que ela quiser da vida dela, pelo amor de Deus. Alô, graças a Deus. Mas, vamos combinar? Vamos combinar que essa não é, tipo, a ocasião de consumo ideal, não é essa? Se ela botar um cachecol, pode? Sunga e cachecol. Mas essa questão, entre o que a pessoa acha que ela quer e o que a pessoa, no fundo, revela com os hábitos dela, que foi o que a pesquisa mostrou, também é uma grande diferença. Ela pode dizer que é a mais democrática possível, que vai tomar a Belgian Dark no futebol, na praça, no churrasco, mas se ela tiver um aperto financeiro, ela vai guardar para uma ocasião especial. E eu acho que a pesquisa foi muito feliz em mostrar isso, né? Eu vou compartilhar com quem me é mais caro e não com qualquer um, porque eu não tenho dinheiro para ficar pagando rodada de cerveja para qualquer um ali, né? Então... Exatamente. Sem dúvida. É uma priorização, né? Trocar Lagunitas por Itaipava? Eu vou falar de churrasco. Eu vou trocar Lagunitas com Itaipava? Não vou trocar Lagunitas com Itaipava, gente. Então, e acho que a tendência é essa, né? Se o cara tá com a mão aberta ali, ganhou um aumento, sei lá, tá bem de vida, ele acho que vai querer fazer tem uma questão de status, né? Você mostrar que você tá bem. Mas em momento de retração econômica, o cara vai privilegiar ele mesmo e as pessoas próximas dele, não geral, assim. Sim, com certeza. Uau. Bom, meus amigos, a gente já está aqui fazendo a cartinha de convocação, tá? A pesquisa vai estar ao ar para vocês votarem, encherem o saco até 31 de agosto. Então, Bob, a partir de 1º de setembro... Vem analisar, pelo amor de Deus. Olha que sensacional. Contamos com você, Bob. Votem, senão eu vou mandar um e-mail para cada um, vou mandar um WhatsApp para cada um, cobrando também, né? Porra, com certeza. Incrível, sensacional. É isso, gente. Bob, muito obrigado, cara. Trouxe muita luz aqui, um debate muito enriquecedor. Brigadaço. Espero estar com você, no mínimo,
em setembro. No mínimo, em setembro. No mínimo, né? Assim, tipo... Pra gente trocar umas ideias e pegar esses insights maravilhosos. Porra, pelo amor de Deus. Eu agradeço, eu adoro trabalhar com dados, adoro falar sobre dados e vamos destrinchar essas informações dessa pesquisa aí, que eu acho que vai ter muita coisa interessante já, com tendências mais consolidadas aí de pós-pandemia, durante recessão, né, pré-eleitoral, então acho que a gente vai ter um cenário bem rico. Com certeza. De emoções que levam a decisões das pessoas na hora de comprar e também de responder a pesquisa. Totalmente. Pô, que ótimo. Bom, o recado final hoje está diferente. Nos ajude a alcançar mais pessoas. Não conseguiremos bater as metas deste ano sem a participação de todos que nos ouvem, que nos seguem nas redes sociais e que curtem nosso trabalho. A gente é louco sério, a gente precisa da ajuda de vocês. Use o link que está na bio da Hipacondríaca, na bio do Surra de Lúpulo. Responda a pesquisa, mas não para aí. Mande esse link nos seus grupos de amigos, família e nos grupos cervejeiros. Não importa se as pessoas não bebem cerveja artesanal, queremos ouvir todo mundo, porque dado é importante. E quem não bebe também nos ensina coisas. O melhor de tudo é que enviar esse link custa R$0, é de grátis. Exato. É de graça. E faz uma massagem no meu coração, no coração da Lourdes e no coração do Bob, que já embarcou nessa com a gente. Então, 3 corações massageados. Já é um café. 3 corações. Pagar nós. Ai, gente, então, Bob, eu queria agradecer demais, assim, eu sabia que o programa ia ser divertido, o programa ia ser instrutivo, mas ele superou as minhas expectativas, então eu queria agradecer muitíssimo. Eu fico feliz da gente ter demorado para te convidar, para que quando a gente pudesse te convidar, a gente tivesse alguma coisa para mostrar para você, porque uma pessoa que faz 10 anos na pesquisa, eu não tenho nada para mostrar para ela? Não, gente, peraí. Então, obrigada mesmo por você ter participado conosco, foi um super prazer e já tá na equipe da pesquisa, acabou. Não, agradeço bastante, seria até contraditório, né? Não ter uma pesquisa para em mãos aqui, porque a gente tava falando, o cervejeiro vai muito do instinto do pitaco e a gente estaria só dando pitaco sem ter informação na mão. Né? Claro, com certeza. Fala, pô, que belos analistas, né? Estão só palpitando ali sem ter informação e criticando os outros que fazem a mesma coisa, né? Exatamente, maravilhoso. Este podcast foi editado por Play Áudios.